Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do perfil do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui que vamos conversar com Ismar Viana, que é do Tribunal de Contas lá do estado do Sergipe. Então temos um convidado aqui do Sergipe, muito prazer recebê-lo, Ismar Viana. Muito obrigado por nos atender até agora aqui no Parlamento Aberto. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre um assunto muito relevante nesses tempos de pandemia. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Eu que agradeço, Eric. Eu que agradeço aos internautas aí, né, que participam desse debate, desse bate-papo, eu diria assim. Um bate-papo que tem um viés um pouco científico, acadêmico aí, mas também profissional. Eu acho que quem assim participa, quem busca se inteirar desses assuntos é porque também tem assim, uma preocupação no agir administrativo. Então, parabenizo aí a Câmara de Piracicaba por essa iniciativa que já tem se revelado sucesso aí, né? Semanalmente vocês vêm fazendo às 17 horas, no mesmo horário, isso aí também ajuda, entendeu? Então, assim, estou aqui aberto para esse bate-papo, mas diria que o momento é oportuno para se discutir sobre responsabilização, certo? Então, desde o advento aí dessa lei 13979, uma lei que não é considerada hoje assim, uma lei que veio substituir outras leis, não é isso, entendeu? Não se trata de uma lei autônoma, é uma lei que ela é restrita aí, né, aos atos praticados aí com vistas a combater, a enfrentar esse momento de emergência saúde pública de importância internacional. Então, assim, desde então se discutiu muito sobre também a responsabilização dos agentes pela prática aí dos atos aí durante esse período aí de anormalidade institucional. E mais recentemente aí, o Supremo enfrentou a MP 966. Então, antes de iniciar esse bate-papo, a gente precisa deixar bem claro que essa MP 966 ela se disciplina, focou, ela foi bem mais restrita em relação aos atos praticados em decorrência aí do enfrentamento dessa situação de anormalidade institucional. Então, é preciso deixar bem claro isso porque a própria LINDB... Antes de você continuar, né, eu queria só... Assim, já começou, eu sei que o assunto você deve dominar ele de uma maneira assim muito ampla. Eu vi o seu currículo, a sua atividade, inclusive li o seu artigo que você nos enviou, que você escreveu junto com o procurador regional, né? Agora eu esqueci o nome, é Paulo, Fábio, né? Jorge. Procurador. Fábio, isso, Paulo Jorge. República, presidente da ANPR. Mas assim, só para explicar para você, aqui o Parlamento Aberto, né, como você colocou, é um programa da Câmara de Vereadores de Piracicaba que a gente procura falar sobre transparência pública. E assim, o nosso público aqui, ele é um público de leigos, né? Não é um público voltado ao setor, tanto judiciário, ou mesmo do legislativo, mesmo de técnicos do legislativo, é um público aberto. Então, assim, aqui a gente procura iniciar nossas lives, primeiro dando um parâmetro de como que está a questão do coronavírus em Piracicaba, que é a cidade onde estamos aqui. Então temos esse serviço público que a gente oferece também ao nosso telespectador. É telespectador aqui, né, também, porque é uma tela, né? Então é telespectador. Então, hoje nós aqui em Piracicaba, infelizmente, registramos mais um óbito causado pela Covid-19, tá? Uma senhora de 67 anos que faleceu no hospital regional. Aqui temos o hospital regional que atende outras cidades, atende o SUS, né? E é administrado hoje pela Unicamp, que é uma universidade aqui estadual, né? Então, ela estava no hospital regional e ela veio a falecer. E já são na cidade 491 casos confirmados e 195 pessoas em tratamento. Ainda existem 76 suspeitos, 274 recuperadas e são 23 óbitos até agora. Então a gente sempre passa esses dados porque é importante as pessoas saberem como que está a situação. Na sexta-feira nós entrevistamos o secretário municipal de saúde aqui,
como a gente tem feito também, trazendo outros agentes públicos. Amanhã teremos vereador, depois também teremos representantes de outras pastas do município também. E o isolamento em Piracicaba está muito baixo. Existe um sistema aqui que o governo do estado criou, que é o Sistema Inteligente de Monitoramento do governo do estado, né? E mostrou que ontem Piracicaba chegou a 50% de isolamento. Por que é baixo? Ontem, não sei se você está sabendo, aqui no estado de São Paulo, foi antecipado o feriado de 9 de julho, né? Existe o feriado do Levante Constitucionalista de 9 de julho do estado de São Paulo e o governador antecipou para ontem com o intuito de aumentar o isolamento social em todo o estado. Mesmo assim, Piracicaba ficou com 50% de isolamento, o que é um número abaixo do recomendável, que é 55%, e mais abaixo ainda do que é considerado ideal, que é 70%. E também falando em informações locais, a gente já vai entrar no nosso assunto aqui, é claro, aqui em Piracicaba é realizada uma festa que chama Festa das Nações, e que sempre acontece em maio. Esse ano havia sido já transferida para junho e agora tem uma nova data. É uma festa que reúne 60 mil pessoas, é muito voltada para ajudar entidades assistenciais e agora foi adiada para entre 9 a 13 de setembro. Então, foi jogada lá para frente porque a perspectiva nossa aqui, infelizmente, ainda é de uma pandemia que se estende e se estenderá por alguns meses. Não conseguimos achatar a curva e, pelo contrário, essa curva hoje ela é ascendente, infelizmente. E uma última notícia aqui para o pessoal que nos acompanha. No sábado foi divulgado pela imprensa, um dos vereadores da Câmara de Vereadores aqui de Piracicaba, que é médico, inclusive, é o Dr. Ari Pedroso Júnior, ele foi diagnosticado com Covid-19. Tá? Então, assim, ele recebeu o diagnóstico na quinta-feira, no dia 21, e aí segue em isolamento, tá? Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores, ela tem tomado diversas também precauções para evitar a contaminação da Covid-19. Desde o início da pandemia, diminuiu a quantidade de pessoas. A gente está trabalhando, eu sou servidor da Câmara de Vereadores, estamos trabalhando de forma remota, em home office, e também, agora, quinta-feira, existe uma expectativa que a Câmara faça a reunião extraordinária de forma virtual com todos os vereadores ali, cada um em sua casa ou no máximo em seu gabinete, mas de forma virtual para poder atender as recomendações. E o último recado para quem nos acompanha, já está no ar no site da Câmara, inclusive amanhã, Ismar, amanhã haverá uma matéria sobre o nosso assunto aqui de hoje no site da Câmara, como hoje já tem a matéria da semana passada, da sexta-feira, que foi feita com o secretário municipal Pedro Melo, está lá no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. E hoje aqui, agora sim, vamos falar do nosso entrevistado, que já começou dando explicações técnicas. Eu vi aí que o domínio do assunto é muito amplo. Mas assim, como eu falei no início, né, a gente faz esse preâmbulo até para esperar o pessoal chegar, já vai o pessoal chegando aí para acompanhar. Eu fico muito satisfeito em poder conversar com vocês, Mar, por todo o currículo que eu vi de você, a sua atuação no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o fato de ser aqui um convidado nosso, aí vamos dizer, entre aspas, de outros domínios, né, de outras fronteiras, né, que é o Estado de Sergipe. É muito prazeroso para nós saber que o nosso programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido aqui pela Câmara de Vereadores, ele tem chegado também a outras regiões. É muito bacana para nós. Mas aí, para vocês entenderem, vocês que estão acompanhando, Ismar Viana é mestre em Direito, auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, advogado, professor, vice-presidente nacional da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, que é a ANTC. Tá? Especialista em Direito Administrativo, em combate à corrupção e em Direito Educacional, autor do livro Fundamentos do Processo de Controle Externo. Bom, o nosso assunto aqui primordial é a medida provisória 966, ou 966, que foi editada no dia 14 de maio pelo presidente da República, Jair Bolsonaro,
e que teve uma repercussão muito negativa, sobretudo em órgãos como tribunais de contas, responsáveis por fiscalizar as contas públicas. Eu gostaria que, assim, de forma bastante didática, né, já que o nosso público aqui não é formado por especialistas nem nada, que você explicasse o que significa a medida provisória 966 e quais os efeitos práticos dela, né? E também detalhar aqui quais são as principais mudanças contidas nesta medida. Vamos lá. Primeiro, inicialmente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você, Érico. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde a alguns colegas auditores que eu já vi entrando aí, como o Fernando Doria, a Renata Lima e outros aí. E como o objetivo é tratar sobre responsabilização, talvez a gente precise dar um viés bem mais didático, como você disse, para explicar e poder contextualizar um pouco a razão de existir dessa MP. Por que se editou essa MP nesse período? Esse é o primeiro ponto. E aí, por que alguns segmentos aí da área do controle chegaram a questionar a razão de existir dela, chegaram a questionar se havia de fato relevância e urgência para a edição dela. Então é preciso a gente resgatar uma discussão que começou lá atrás, em 2018, certo? A gente já participou de alguns eventos para tratar da própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, que inclusive, nesse mesmo julgamento aí da MP, o Supremo enfrentou a LINDB, o artigo 28 da LINDB, o decreto 9.830, que regulamentou a LINDB, e a própria MP 966. O Supremo não entrou no mérito em relação à LINDB, em relação ao decreto que regulamentou a LINDB, e focou tão somente na MP 966. Na própria exposição que justificou a edição dela, deixou-se bem claro que a LINDB, embora tenha vindo aí para poder limitar um pouco esse afã punitivista dos órgãos de controle, para esses idealizadores da MP, ela não surtiu, a própria LINDB, muito menos o decreto regulamentador, e, a pretexto disso, se justificaria, ao sentir deles, a vinda da MP 966. O Supremo disse simplesmente, ou seja, de fato há a relevância e urgência, exatamente porque, para se evitar qualquer adoção de medidas que abandone critérios técnicos e científicos e coloque em risco a população. Então, o momento exige isso por essa razão. E, por outro lado, como se percebe aí, há uma necessidade, premente, de aquisição de respiradores. Isso pode também, em razão dessa relação de demanda e oferta, ser um terreno fértil para fraude e corrupção. Mas os idealizadores, os entusiastas da MP 966, coincidem com os mesmos entusiastas da própria LINDB e da Lei 13.655, que incluiu 10 artigos da LINDB. E qual era a discussão, Eric, lá atrás? A discussão era que o gestor público, ele hoje não tem liberdade para decidir. Ele acaba sofrendo interferência dos órgãos de controle, o que tem dificultado, se eu digo na perspectiva de quem defende a necessidade da MP, de quem defende a necessidade de limitar, por exemplo, esse controle do agir administrativo. Então, ao sentir deles, há um excesso de órgãos de controle. Por vezes, aí, há uma própria assimetria entre os órgãos de controle. Ou seja, o MP diz uma coisa, o Tribunal de Contas diz outra, e o gestor fica sem saber a que órgão de controle seguir. Houve também uma discussão sobre o ativismo, por exemplo, do Ministério Público, o ativismo dos tribunais de contas, que acabaram excedendo as suas competências. Ou seja, uma clara confusão que se faz entre ativismo e proatividade. Porque o que se quer, ou seja, as instituições, elas existem para prestar serviços públicos. A gente tem que acabar com essa história de querer, como diz o ministro Carlos Brito, fulanizar as instituições. Porque os seus agentes são passageiros. A gente tem que fortalecer as instituições para que elas possam efetivamente conter os excessos, seja por os excessos e desvios. Então, esse momento é um momento de ponderação. Eu costumo dizer isso, ou seja, não há que se falar em extremismos. O momento não é para extremismo, porque, conforme você bem pontuou aí, os dados eles são alarmantes. A gente tem uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social. Então, não há espaço para extremismo. Então, não há por que se ter preocupação em eventual excesso do agir controlador. Porque assim, já há um parâmetro normativo para poder limitar essa atuação. Mas o Supremo entendeu que a MP ela preencheu os requisitos da relevância e da urgência. Por quê? Porque a LINDB e o decreto 9.830 eles são
englobam os atos de todos os agentes públicos. E, especificamente, a MP 966, ela é restrita aos atos praticados aí durante esse período de anormalidade institucional. Então, o Supremo, dentro dessa perspectiva, entendeu que isso fazia necessário. Há também uma crítica em relação ao excesso do poder sancionatório dos órgãos de controle. E aí, os gestores acabam também levantando esse excesso e justificando a razão de limitar esse agir controlador. Falou-se lá atrás, em 2018, e se repetiu agora, do risco de infantilização da gestão pública. É como se o órgão de controle quisesse que o gestor agisse da forma como ele pensa. Falou-se muito também da paralisia da administração pública, aquilo que se convencionou chamar do risco do apagão das canetas. Então, tudo isso girou em torno aí da edição da MP também. Ou seja, era uma questão que pautou lá atrás, a Lei 3.655, e que voltou agora. Então, os gestores, na verdade, públicos em geral, enxergam os tribunais de contas dentro dessa ótica que eu aí passei, ou seja, que há um voluntarismo do controle. Às vezes o controle intervém sem necessidade de intervir, age quando não deveria agir, por vezes deixa de agir quando deveria agir. Então, o que se rotulou também chamado de imposição de pensamento único do órgão de controle, como se só a forma como o órgão de controle pensa que fosse correta. Então, assim, e lá, foram várias críticas. Eu assim, acompanhei um debate aí realizado pelo IDASAN, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, e assim, a professora Alice Voronoff pontuou, eu achei interessante, ela disse, olha, os gestores não têm contato com a área técnica vive no pedestal, não se dialoga com os gestores. Isso assim, nas palavras da professora Alice Voronoff, que é um especialista em direito administrativo sancionador no Brasil. Mas, na verdade, esse medo ele atinge tanto aquele que pratica o ato lá na função executiva, quanto também o agente controlador, porque ele também está sujeito à responsabilização. Então, se ele não age pautado por regras, ele também se sujeita à responsabilização, seja por ação, seja por omissão. Então, há um equívoco aí, por vezes, quando se coloca que o órgão de controle pode agir como ele quer, sem interferir. Não é isso. Existe a necessidade de agir, porque se não age também tempestivamente, ele acaba também se sujeitando à responsabilização. E aí, o que é que esses gestores continuam querendo, e principalmente nesse momento? O que se quer hoje é que os órgãos de controle figurem como parceiros, como órgãos abertos à consensualização. E do lado do órgão de controle, principalmente do órgão interno, se pondera muito bem a questão. Olha, o órgão de controle interno em si, ele pode fazer esse juízo de orientação, e o órgão de controle externo agir quando deve agir. Claro que quando se precisar fazer alguma orientação, que se utilize do instrumento próprio. Então, não há, por parte dos órgãos de controle, qualquer incentivo, por exemplo, à função sancionadora. Ninguém quer punir. Na verdade, assim, quando se pune, é porque outras medidas deram errado. Então, o que se quer é um incentivo à função pedagógica, é um incentivo ao acerto. Por quê? A zona é de cooperação. Tanto o agente de controle quer que a função executiva acerte, quanto também a função executiva quer que o órgão de controle venha a intervir quando se fizer necessário. E, afinal, o que se quer é uma melhoria dessa qualidade decisória. E o ministro Barroso colocou interessante no voto dele, que entendendo que se fazia, por vezes, assim, necessário reafirmar essa urgência. Por quê? Porque os órgãos de controle, eles às vezes são intempestivos. Daqui a 3, 4 anos, eu vou analisar um ato praticado no momento de calor agora. Eu estou sentindo agora na ponta esse momento de anormalidade, de emergência ou de pública importância nacional. O calor da situação me permite ter um olhar mais ponderado. Mas daqui a 5 anos, 3 anos, porque os órgãos de controle, a crítica também nesse sentido, acabam agindo muito posteriormente, talvez a cabeça do agente controlador não assim esteja pautada por essa cooperação que o momento, na verdade, agora impõe aqui, acaba também interferindo. Então, uma crítica que se faz é que os órgãos de controle também ajam tempestivamente. Então, quando se falou muito da MP 966, se falou, vai se afastar, por exemplo, o dano ao erário.
Então, também nessa linha, há correntes distintas. A corrente que defende que a MP 966 ela está tão somente direcionada à responsabilização do agente, ou seja, à sanção, à punição, à multa em si, mas não à reparação. E o que seria a reparação? O dever de fazer retornar ao erário aquilo que foi dele tirado ilegalmente, injustamente, ou por um erro grave, por uma culpa grave. E aí a discussão também girou em torno do erro grosseiro. Por quê? O erro grosseiro positivado na MP chamou a atenção desses segmentos de controle porque foi além do que se havia convencionado desde a edição da Lei 13.655 em 2018 para cá. Mas, assim, o conceito semelhante também se tinha já no decreto 9.830, que foi o decreto que regulamentou a própria LINDB, entendeu? Na esfera federal. Então, assim, para se analisar essa MP, nós temos aí que comparar o que foi que tem, o que se tem na MP, por exemplo, que não tem na LINDB, ou que não tenha no decreto 9.830. Eu não vou tratar especificamente isso aqui, porque desço a muita tecnicidade e assim não guarda assim, propósitos com o que você bem colocou no início. Agora, é preciso que se deixe bem claro que se não tivéssemos, por exemplo, a MP 966, esse agir controlador também seria pautado pela ponderação, com ou sem MP. Porque nós já tínhamos parâmetros normativos que se prestavam, ou que se prestam, porque continuam vigentes para o contexto geral, limitar eventual assodamento, limitar eventual voluntarismo aí do agente controlador, limitar eventual excesso punitivista. Então, tudo aquilo que motivou, que justificou ou que serviu de argumento para a edição da MP 966, a meu sentir, não teria problema já com os parâmetros existentes, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que, assim, que eu acho interessante deixar assim, bem claro. Mas aí, por outro lado, alguém pode assim questionar, mas se não tivesse, por exemplo, a MP, talvez quisessem aplicar conceitos que não estavam ali positivados na LINDB. Olha, hoje, certo? Hoje, esse momento de anormalidade, eu poderia assim, dizer que, pelo que tenho visto hoje, que os órgãos de controle estão acompanhando esses atos. E o que se quer, e o que sinalizou realmente lá no voto do ministro Barroso, é que os órgãos de controle façam um acompanhamento desses atos aí praticados no momento de anormalidade. Agora, fazer intervenção quando realmente se fizer necessário. E aí, Eric, se realmente, dentro daquela análise do ato praticado, verificou-se ali que as circunstâncias reais, ou seja, que envolveu o caso, não justificariam, por exemplo, a responsabilização daquele gestor, é natural que o próprio artigo 22 da lei já iria proteger aquele gestor. Então, a responsabilização vai se dar naqueles casos realmente ali gravosos, entendeu? Sim, vai se verificar por parte dos órgãos de controle se houve o agir pré-ordenado para praticar o ato, a consciência e vontade de praticar o ato. Porque a gente tem que diferenciar bem o gestor corrupto, o gestor mal intencionado, aquele que age com consciência e vontade, daquele gestor incauto, que errou, mas com a intenção de acertar. Então, a gente precisa colocar, porque há dificuldades, Hoje, há uma preocupação muito grande em ser gestor no Brasil. Então, assim, a gente tem que assim, reconhecer bem isso. Há uma preocupação muito grande em ser gestor, e aí isso aí tem afastado, por vezes, bons nomes da vida pública. Então nesse momento aí, tem também levantado preocupação por parte desses bons gestores, entendeu? Então, a MP, basicamente, ela veio numa linha de ainda mais reforçar esses equívocos aí dos órgãos de controle, na linha realmente do que foi aí levantada pelos críticos aí dos órgãos de controle. E eu fiz algumas anotações. Oi. Eu queria só fazer um comentário, né? O pessoal que está nos acompanhando aqui. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito, muito claro, e a sociedade tem que entender isso, que os órgãos de controle, eles são um ganho muito efetivo da nossa democracia. Eu diria até que não dá para a gente nem pensar
quando a gente fala em democracia, a gente pensa, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de opinião, tudo isso faz parte da democracia, mas os órgãos de controle também são parte da democracia. Isso que as pessoas precisam entender desse papel. Eu já acompanhei várias vezes os auditores do Tribunal de Contas aqui na minha cidade, em Piracicaba, fazendo, né, dando ali os pareceres em torno das contas públicas aqui, e o papel que o Tribunal muitas vezes, eu queria isso um pouco mais ilustrado. A medida provisória, primeiro, ela abrange todos os agentes públicos, não são só os eleitos, são os agentes públicos que estão nos órgãos do Estado, ou seja, um secretário municipal, um diretor de um hospital público, um diretor de uma unidade de atendimento, um diretor de escola, enfim. Eu queria que você esmiuçasse isso para deixar mais, como eu diria assim, um pouco mais didático para quem está nos acompanhando. Olha, em relação a esse ponto especificamente, o próprio Supremo chegou a abordar essa MP, ela vai estar focada ali naquela gente que vai decidir, certo? A decisão administrativa. Tanto é que ela focou a esfera civil e administrativa. E pontuou lá quais são as circunstâncias em que esse agente decisor, isso já estava pontuado, inclusive, no decreto 9.830, ele não será responsabilizado. E volto a dizer, o que se quis? Que esse agente decisor, ele agisse pautado em orientações técnicas. E mais, que ele cobrasse dessas orientações técnicas parâmetros técnicos que justificaram essas orientações. Entendeu? Então, assim, ela é direcionada, basicamente, a esse agente que vai tomar suas decisões administrativas na contratação, ou seja, no enfrentamento às situações aí da pandemia. E uma questão que se voltou dentro do próprio debate no Supremo foi se ela iria atingir, por exemplo, os atos de improbidade administrativa, porque se ventilou muito isso, se veiculou muito na imprensa, logo quando saiu na quinta-feira a MP, exatamente nesse sentido. Vai atingir a esfera da improbidade administrativa, o Supremo afastou, não vai atingir a esfera da improbidade administrativa. Em relação à esfera penal, vai atingir? Não. A própria MP não tratou da esfera penal, certo? Porque foge aí do próprio escopo lá do artigo 62, tratar da esfera penal. Então, não vai tratar. Então, assim, se eventualmente houve um crime contra a administração pública, houve um ato de improbidade administrativa, a MP ela não vai servir de guarda-chuva, ela não vai servir, por exemplo, de blindagem para isso aí. Então, o que se buscou foi garantir, de um lado, garantir que o ato, que a decisão do gestor, ela só viesse a ser objeto de responsabilização naqueles casos de dolo e erro grosseiro. E a discussão que se tem hoje de erro grosseiro, o que seria, basicamente, o Eric? Um erro grosseiro para o agente decisor ali, como está pontuado. Para o texto especificamente lá da MP, o erro grosseiro, ele tipificou, ele conceituou, certo? O erro grosseiro como um erro manifesto, um erro evidente, um erro inexcusável, realmente praticado com culpa grave. Então, assim, aquele gestor incauto que agiu com a intenção de acertar, que seguiu as orientações técnicas, entendeu? Claro que ele não será responsabilizado. Então, a ideia da MP foi trazer aí esse assim, arcabouço aí protetivo para o gestor que age com boa fé, entendeu? Então, ela é mais direcionada para esse agente aí decisor, entendeu? E em alguns pontos ali se tratou, e aí assim, eu talvez não fosse também esse objeto dessa tratativa aqui,
Pontuou-se algumas situações no voto do Supremo, ou no voto do ministro Barroso, né, em relação à obediência aos princípios da sem precaução, da prevenção, ou seja, nesses casos especificamente, na dúvida, não se pratica o ato. Ou seja, se eu não sei, por exemplo, a título de exemplo, que determinado medicamento ele tem uma certeza de que não vai trazer risco à saúde da população, eu não posso adotar. Por quê? Se eu não tenho um critério científico, ou seja, se eu não sigo os protocolos científicos aí para o Supremo, eu estarei agindo com erro grosseiro. Entendeu? Lógico. Então, assim, o que se buscou também foi proteger mais a saúde pública, a população, a vida em si. Então, assim, se for feita uma leitura detida, uma leitura sistematizada aí do voto do ministro relator, a gente vai extrair essa conclusão, que realmente ali não se trata de uma blindagem por atos ilegais praticados por algum agente que não esteja bem intencionado. O que se quer é evitar que agentes públicos se baseiem as suas decisões, tomem decisões sem qualquer orientação técnica, ou que essas orientações técnicas não sigam aí protocolos científicos, protocolos de saúde pública. E é bom sempre frisar, nós não estamos diante de uma situação de emergência em saúde pública pontual, local, aí em Piracicaba, por exemplo, ou aqui em Aracaju, Sergipe. É uma situação de emergência em saúde pública de importância internacional. Então, assim, há protocolos nacionais e internacionais que são seguidos, e o que se buscou dentro dessa perspectiva foi exatamente isso, evitar que o agente decisor agisse com voluntarismo, que tirasse da cartola o que ele acha, o que ele pensa, sem qualquer base científica, e tomasse a sua decisão colocando em risco a saúde da população, colocando em risco a vida. Então, assim, a MP também se presta a isso. Então, a gente tem que fazer uma leitura da MP também dentro desse recorte. A gente não pode fazer uma interpretação da MP tão somente dentro daquela vertente de que ela veio para poder blindar, para poder afastar a responsabilização dos agentes ímprobos, dos agentes que não estão bem intencionados, que não gerem a coisa pública como se fosse coisa de todos. Então, basicamente, a MP veio dentro dessa linha. Então, assim, ela atinge aí as decisões administrativas. E houve também uma discussão que eu acho importante pontuar, já que a gente está tratando de órgão de controle, e eu também tratei naquele artigo que foi veiculado no Estadão, em coautoria com o procurador Fábio George, especificamente, só me lembrar, agora me fugiu, se atinge, por exemplo, os tribunais de contas. A gente sabe que a Lei 13.655, ela tratou expressamente da esfera administrativa, judicial e controladora. E essa MP, ela tratou da esfera civil e administrativa. Foi uma omissão do legislador. E me parece que foi um silêncio, diria que um silêncio até eloquente. O legislador não quis incluir o órgão de controle. Agora, há segmentos, há correntes que dizem, não, entra também o Tribunal de Contas. E volta aquela velha discussão da natureza do órgão em si. É um órgão administrativo. Só que, assim, se a LINDB tratou da esfera controladora, ou seja, que é uma lei de sobrelei, que é uma lei que parametrizou a interpretação nesse ponto, e a MP foi silente, então, alguns administrativistas, inclusive até no âmbito do Supremo, não vi ainda, ou seja, o acordo não saiu completo, a gente vai ver se realmente foca especificamente os tribunais de contas, mas por hora não atinge, certo? São decisões administrativas, então, volto a dizer, são decisões praticadas aí no combate ao enfrentamento a essa situação de pandemia. Basicamente, ou seja, surgiu a Lei 13.979 e a Lei 13.979 lá, ela trouxe aí hipóteses aí de dispensa de licitação, ou seja, ela não é uma lei autônoma, é uma lei que restringiu, que facilitou, que afastou essas amarras administrativas exatamente para que a coisa flua, exatamente para que a política pública de saúde ela seja sentida pelo cidadão. Mas, por outro lado também, eu já digo isso, acho que é no terceiro ou quarto debate do qual participo, não sei se tem alguém que assistiu aos outros e percebeu bem isso. A lei ela reforçou duas situações. O dever de transparência, está lá no artigo 4º, parágrafo 2º.
Ou seja, a transparência é uma transparência diferenciada. Exatamente porque, se a gente está numa situação de isolamento social, se a gente está numa situação de anormalidade institucional, se a Lei 13.979 ela veio facilitar a prática desses atos, a transparência ela é essencial para poder combater eventuais desvios. Então, a lei, ela focou na transparência e ela focou na motivação. Ou seja, lá nós temos algumas presunções, volto a dizer, no artigo 4º, ou seja, todo mundo sabe que a situação é grave, é uma situação crítica, é uma situação de crise sanitária, é uma situação que tem impactado na situação social. O próprio ministro Barroso colocou até um verso do Djavan, sabe lá o que é ter que dar sem ter para dar, algo assim nesse sentido. Então, assim, tem gente que não sai de casa para trabalhar, mas passa fome porque não tem aquele recurso para suportar a sua necessidade diária. Então, assim, de um lado não pode sair porque está em isolamento social, do outro lado também há essa crise social. Então, a gente precisa agir sistematizando. Não posso agir tão somente focado só na saúde, ou só na economia, ou só nos impactos sociais. Então, tem que agir dentro de uma completude. E eu acredito que os órgãos de controle do Brasil estão preparados para fazer esse juízo de ponderação devido, sem agir com assodamento. Mas, por outro lado, também se espera do gestor. E aí nós já tivemos algumas operações, aí, já foram veiculadas aí, Brasil afora, superfaturamento, aí, nesse momento de pandemia. E volto a dizer, eu considero que, nesses casos, nós devemos ter uma responsabilização agravada. E por quê, Eric? É o que o direito coloca, sem querer tecnicismo, mas é o que ele coloca a culpabilidade às avessas. E o que seria isso? Se, basicamente, aquele cidadão que não teve a sua oportunidade, que morou na favela, e ele vem a praticar o furto para se alimentar, ou um tênis, ou seja, dentro da dosimetria, da aplicação da pena, se pondera isso para minorar, para fazer um juízo de coparticipação entre Estado e cidadão que não teve essa oportunidade. Então, no caso desse, o que seria? Olha, se o gestor teve uma lei que livrou das amarras tão criticadas por ele, que é a 8666, se critica muito a lei, uma lei de 93, então se afastou isso, se criou condições para que ele pudesse praticar o ato sem qualquer interferência do agente de controle, sem que a lei trouxesse das amarras, não dá para tolerar corrupção nesse período. Tem que ter uma responsabilização extremamente agravada, porque não há razão, não há crítica para dizer houve um voluntarismo, houve um excesso de controle, enfim, houve uma hipertrofia de controle, seja lá o que vale. Então, o que se quer realmente hoje é que haja essa cooperação entre órgão de controle e entre os agentes administrativos. E eu acho que outro ponto que, em relação à própria MP, eu diria que esses aí seriam assim os pontos centrais, certo? E aí o próprio ministro Barroso deixou lá bem claro, né, que essas competências decisórias aí, na verdade, da forma como se foi posta lá, na forma como se interpretou a MP, porque assim, foi feito o juízo de interpretação conforme a Constituição. Reafirmo isso para deixar sempre bem claro. Embora entenda, diversas pessoas também trabalhem também nessa linha, eu não entendo que nem a MP, nem o Decreto 930, nem muito menos a MP 966, ela se presta a afastar a responsabilização reparação, aquela que causou dano. Embora nós tenhamos um artigo expresso lá, se não me engano é o artigo 14 no Decreto 930, que afasta também essa responsabilização aí pelo dano ao erário. E eu estou vendo aqui até um colega, o professor Jorge Carvalho, que é um dos maiores agentes de controle do Brasil, o professor Jorge Carvalho, palestrante, ele vem colocando, é preciso também se combater a inação, sem dúvida alguma. Nesse momento de anormalidade institucional, nesse momento de isolamento, cobra-se muito uma atuação do órgão de controle. E veja você, Eric, como tem sido difícil para os órgãos de controle. Eu, particularmente, não acredito em uma auditoria 100% eletrônica. Ou seja, é possível, talvez seja possível, só que não se terá o mesmo resultado em uma auditoria em que você possa dialogar. E essa tem sido uma crítica muito grande, inclusive até aos julgamentos virtuais. Então, sim, é bem verdade que
os tribunais de contas devem fazer acompanhamento, devem concentrar a sua capacidade de fiscalização em relação a esses atos praticados durante esse período, certo? Por quê? Exatamente porque se exige um olhar ainda mais atento dos órgãos de controle. Por quê? Vejam, os senhores, qual é o cenário. O cenário é de flexibilização das amarras na prática dos atos. Então, que exige, por outro lado, um olhar ainda mais atento do controle. Então, se há realmente, se há uma crítica relacionada ao excesso de agir do órgão de controle, por outro lado, também deve haver uma crítica da sociedade, do cidadão que custeia o aparato estatal, de uma crítica em relação à inação do órgão de controle, certo? E as leis brasileiras, elas buscam a responsabilização pelo comportamento, pela conduta, que é comissiva ou omissiva. Eu devo ser responsabilizado, eu, agente público, se eu deixo de praticar um ato, por exemplo, para minorar os riscos ocasionados aí pela pandemia, ou seja, se eu deixo de agir, eu também serei responsabilizado por omissão. E a MP ela foi expressa no sentido, mas ainda que não fosse expressa, a gente sabe que a responsabilização ela se dá da conduta em si do agente. Então, não há que se temer, ou seja, eu sei que há diversos professores, há diversos agentes públicos aí que fazem uma crítica. O Tribunal de Contas, por vezes, a gente responde ao órgão achando que está tudo já respondido, e aí na análise conclusiva a gente recebe a informação de que não foram acatados aqueles argumentos. É uma outra crítica que merece ser bem ponderada, que merece ser objeto de discussão. Esse momento, se de um lado exige-se a motivação, Eric, do agente que pratica o ato, do agente decisor, por outro lado, por igual razão, deve também exigir motivação do agente de controle que questiona aquele ato praticado pelo agente decisor. Ou seja, a presunção do artigo 4º lá da Lei 13.979 é clara no sentido de que, olha, o gestor, ele praticou o ato, ele fez a aquisição dentro do que era necessário. Por quê? Porque a lei trouxe essas presunções. E só para explicar bem, são presunções relativas. O que seria isso? Até que se prove o contrário, prevalece o que o gestor vai dizer. Então, se o gestor motivou, o agente de controle tem que também motivar para dizer por qual razão não acata aquela argumentação do gestor, para daí sim entrar na perspectiva da responsabilização. A responsabilização, sanção. Então, vai se levar em conta sempre, seja com o CNP, as circunstâncias reais que levaram o gestor a praticar aquele ato. Se ele estava diante de uma situação que não tinha como agir, que não fosse aquela, vai se ponderar. Então, a motivação ela é uma via de mão dupla nesse momento. Ela vai servir tanto ao agente decisor, quanto também ao agente controlador. É interessante você colocar essas questões. Eu queria só pontuar um aspecto, só para direcionar um pouco, porque para o pessoal entender o que o SMAR está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: no momento de pandemia, que é um caso mundial, uma pandemia, por isso que chama pandemia, inclusive decretada pela Organização Mundial da Saúde, você tem facilidades em torno dos investimentos públicos para atacar esse problema, né? Ao mesmo tempo que os órgãos de controle, eles precisam também estar atentos, eles não podem ser omissos, né? Ou, como você colocou aí, por inanição, não ver se aquela compra que foi feita dentro de um ambiente que é emergencial, ela está dentro das regras. Então, ele está aqui sugerindo que as regras sejam ainda mais enfáticas, assertivas, dentro dessa fiscalização, o que eu acho que é muito, vamos dizer assim, é muito louvável que os órgãos de controle tenham essa visão em entender que à medida que você tem uma liberação, porque a corrupção ela é um problema no Brasil desde sempre, né? E tem sido, né, estamos conversando aqui, falando de transparência, de órgãos de controle, justamente por conta de combate à corrupção. Ao mesmo tempo que você tem essa liberdade ao agente, você tem que ter esse controle excessivo. Né? Não digo excessivo, mas assertivo. Né? Eu acho uma palavra melhor até. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual que é o contexto político da MP 966? Por que ela foi
você colocou que existem vários aspectos da lei, da introdução da LINDB, né? Que já prevê essas ações. Por que ela foi colocada nesse momento? E o fato de colocar ela nesse momento, ela não causa também uma certa, não sei se essa é a palavra, mas uma certa confusão daquilo que precisa ser feito? Na verdade, Érica, foi aquilo que eu falei logo no início. A exposição de motivos foi no seguinte sentido. Olha, existe a LINDB? Existe. Existe o decreto 9.830 que regulamentou? Também existe. Só que esses dois parâmetros formativos, eles não se revelaram suficientes para conter todas aquelas críticas que eu falei no início da abordagem, certo? Do excesso do poder sancionatório, do voluntarismo do agente de controle, da hipertrofia do controle, de todas aquelas críticas da imposição do pensamento, tudo aquilo, ou seja, eles acharam que mesmo com a LINDB, e mesmo com esse decreto 930, ainda não foi suficiente. Esse é o aspecto que eu digo do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, o que se ouve? O que é que as matérias jornalísticas aí veiculam? Olha, o que se quis, na verdade, foi afastar a responsabilização, por exemplo, de um agente, só a título de exemplo, não posso dizer, que quisesse adotar determinados tipos de medicamento, certo? Estamos falando da cloroquina, vamos falar assim em palavras gerais. É a polêmica da cloroquina, de usar ela ou não. Perfeitamente. Vamos... Em torno disso aí, certo? Então, assim, o que se quis, basicamente, foi também resgatar aquilo que se tentou com o conceito de erro grosseiro. E o próprio TCU, já por diversas situações, já conceituou o erro grosseiro, na verdade, é uma culpa grave. Na verdade, eu, assim, desconheço alguém que vá ser responsabilizado tão somente por uma culpa, uma culpa leve. Me parece que não atende a finalidade da legislação brasileira, que a gente tem que interpretar a legislação brasileira também, no sentido de responsabilizar tão somente aquele que age em condições na linha contrária da probidade na gestão dos recursos públicos. Entendeu? A gente tem que entender que a nossa Constituição previu a probidade na gestão dos recursos públicos. Agora, para se fazer o controle, tem que ser um controle pautado em regras claras. Então, o contexto que fez surgir a própria MP foi deixar ainda mais claro, certo? Que aquele que tomasse determinada medida, aquele agente, por exemplo, que não tivesse, isso é uma visão que eu não estou dizendo que eu concorde ou que eu discorde. Se eventualmente aí ele, com um agente público, deixou de tomar medida de isolamento social. Ou seja, ele não assim, acabou seguindo aquilo. O que se quis? Olha, ele objetivou o efeito econômico, o efeito social. Entendeu? Mas não dá para fazer interpretação em retalho. E eu, o próprio ministro Carlos Brito, tem um debate, ele assim, colocou que o artigo 96, quando ele trata de economia e saúde, a saúde vem primeiro. Ou seja, a gente primeiro precisa cuidar da saúde para depois pensar na economia. Então, não dá para interpretar esse momento só em retalhos, se preocupando tão somente com a economia ou tão somente com a saúde. Então, talvez o contexto veio para tentar afastar a responsabilização por interpretações equivocadas de eventual agente que deixou de decretar o isolamento preocupado tão somente com a questão econômica, entendeu? Mas, em linhas gerais, eu diria que a MP ela veio para proteger aqueles que têm as competências decisórias aí e minimizar isso dentro da linha do que o próprio Supremo colocou, as suas responsabilidades aí no enfrentamento aí dessa situação de emergência e, por outro lado, daqueles que tomaram medidas para combater esses efeitos econômicos e sociais decorrentes aí da pandemia. Então, basicamente, isso aí. Há quem diga que ela teve destinatário próprio, exatamente para afastar da responsabilização aquele que tomasse uma medida que não fosse a do isolamento social. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo com a MP, se esse foi o intento, se esse foi o aspecto político que ali expressou, não supriu, porque o Supremo também não foi nessa linha. E mais, o Supremo, quando ele interpretou, fez o juízo de relevância e urgência, embora ele tenha entendido que preencheu os requisitos de relevância e urgência, mas a fundamentação qual foi? Evitar que o agente decisor, volto a dizer, tomasse alguma medida, por exemplo, de uso de medicamento, sem se basear em orientações técnicas. E sem que essas orientações técnicas seguissem os protocolos científicos de saúde pública aí. Então, por quê?
reitero, a situação é de emergência de saúde pública de importância internacional. Então, não há como a gente fazer interpretação focada no ambiente provinciano, paroquial, local. Ou seja, eu não posso fazer um juízo dessa interpretação pautado, volto a dizer, só em Piracicaba, só em Aracaju. Eu tenho que ver o contexto como um todo. Então, eu diria que o aspecto político deva ter se pautado dentro disso aí, e não tão somente nessa preocupação com a não responsabilização. Por quê? Reitero, nós já tínhamos parâmetros normativos e, como eu escrevi lá para o Estadão, eu assim, entendi que não se preenchia esse requisito da relevância e urgência, embora a MP tenha sido restrita aos atos praticados durante esse período e a LINDB e o decreto regulamentador seja o mais geral, poderia muito bem, tanto o decreto quanto a LINDB, serem utilizados para os atos praticados durante esse momento, até porque a Lei 3979 já trouxe situações que acabaram criando um terreno para não responsabilização em situações que não restasse evidenciado ali, evidenciado o dolo, a consciência à vontade, né, e o erro grosseiro, ou que impôs que se levasse em conta esse momento, essas circunstâncias aí. Por quê? É fácil, por exemplo, volto a dizer, para o prefeito, por exemplo, do Rio de Janeiro tomar uma decisão quando se tem um aparato técnico muito qualificado, quando se tem uma profissionalização da gestão pública. Eu dou ênfase a isso, por quê? Porque é muito importante a gente ter servidores de carreira nesses órgãos, ou seja, na União nós temos técnicos em diversos setores, então, para o enfrentamento de uma situação dessa, a gente tem que diferenciar bem o planejamento, ou seja, e o planejamento ele vai se dar a partir de ações estratégicas. E esse planejamento feito por quem entende de planejamento, por técnicos qualificados, ele vai ajudar, sem dúvida alguma, no enfrentamento desse momento. Então, a gente não vai comparar, por exemplo, o prefeito de uma capital como o Rio de Janeiro com o prefeito de um município de 20 mil habitantes, sei lá, do Nordeste do Brasil, do Norte, do Sul, enfim, de qualquer outra região, que não tem esse aparato técnico para garantir o suporte, inclusive o próprio suporte que a MP traz, que é o agente decisor agir com base em orientação técnica. Ou seja, se eu não tenho, Eric, um agente qualificado para lavrar uma orientação técnica, eu estarei em situação de risco. E é preciso que o gestor perceba isso. A gente precisa ter a continuidade administrativa, a gente precisa ter pessoas qualificadas voltadas à gestão e não somente ao gestor. Porque se a gente trabalha dentro dessa linha de preocupação tão somente com o governo em si e não com o Estado enquanto ente, entendeu? A gente vai, em momentos como esse, ficar em risco. Porque assim, o risco é bem maior para um prefeito de um município pequeno que não tem um aparato técnico para lavrar essa orientação técnica a que a MP faz menção, do que um gestor que tem o aparato técnico, mas eu quero uma orientação técnica. Então, ou seja, dentro de uma gestão de risco, eu diria que é bem mais provável que um gestor que não tem esse aparato técnico, que um gestor que não tenha dentro do seu corpo técnico agentes profissionalizados, ele venha a ser responsabilizado do que um gestor que tem esse aparato técnico. Então, na verdade, tanto a LINDB, quanto o Decreto 30, quanto a MP, esses parâmetros normativos vêm passar o seguinte recado: agente decisor, agente político, é preciso que se qualifique a gestão. E a gestão ela vai ser qualificada a partir da arregimentação de pessoal qualificado. É o pessoal que vai fazer efetivamente o bom combate. Então, não adianta, por exemplo, uma lei flexibilizar, por exemplo, a forma do agir, se eu não tenho pessoas preparadas para garantir essa ação. Então, são recados que são dados. Então, a gente não deve tão somente se preocupar com a responsabilização. A gente deve enxergar a lei, a gente deve fazer uma leitura da lei na sua missão preventiva, o que se quer que o agente não erre. Então, para que o agente não erre, ele precisa ter, mais uma vez, pessoas qualificadas lavrando as suas orientações técnicas. Por quê? Como disse a própria MP, se ele age fora do que é preconizou, do que sinalizou uma orientação técnica, ou mais, se essa orientação técnica ela se dá a partir de erros grosseiros, o gestor, o agente decisor, ele vai responder. Então, mais uma razão para que se induza a necessária qualificação da gestão pública brasileira. Então, eu diria que, no geral, eu costumo
dizer que eu enxergo as crises como janela de oportunidades. Então, todo esse parâmetro normativo que surge aí, eu tenho visto como o parâmetro indutor de boa gestão pública, porque o que se quer, na verdade, não é responsabilizar. O que se quer, o que se prega, o que se almeja aí dentro de toda essa estrutura governamental é que o cidadão lá na ponta, Eric, cita o efeito da política pública de saúde. De nada adianta instituições caras, instituições de controle, instituições, enfim, quaisquer que sejam, elas não são fim, elas são meio. A gente tem que acabar com essa ideia de ensimesmar as instituições. As instituições são razão de existir, elas existem para o povo, e é em razão deles que essas leis surgem exatamente para que a política pública seja bem executada. Sem corrupção, sem erros graves, entendeu? É bem verdade que quem administra um volume grande de recursos está passível a erro. Isso é nas grandes corporações do mundo. Então, assim, o gestor, ele age não em nome próprio, ele age em nome do povo. Então, assim, dentro daquela margem de risco tolerável, se ele agiu para o povo, em benefício do povo, e eventualmente cometeu um erro, que esse erro não seja grave, que não seja um erro grosseiro, é bem verdade que não há razão nenhuma para que venhamos a responsabilizar esse agente que agiu pautado estritamente na boa-fé. Então, eu encerro esse debate, nós só temos, acho que, 2 minutos. Se você quiser fazer mais alguma consideração, não, eu queria... ou mais algum questionamento... realmente, eu tenho ainda 4 minutos aqui, mas e o Instagram, ele corta. Assim, para a gente fechar de forma bem rápida, eu queria que você analisasse qual que, assim, 1 minuto e meio no máximo, aqui eu vou dar 1 minuto e meio para você, como se fosse um candidato agora. Qual que é a perspectiva da discussão dessa medida provisória agora no Congresso, depois da decisão do Supremo? Olha, eu seria ingênuo dizer que essa decisão do Supremo, ela, quer queira, quer não, ela influencia, ela exerce um poder persuasivo muito forte aí nos parlamentares. É bem verdade que aqueles parlamentares mais técnicos, mais críticos aí, acabam enxergando isso como sinal, como um caminho a ser seguido. Isso não quer dizer, contudo, que o Congresso ele vai trilhar o mesmo caminho que trilhou o Supremo quando fez esse juízo aí de conformidade constitucional, quando essa interpretação conforme a Constituição. Então, assim, eu apostaria em dizer que penso que o Congresso irá realmente seguir esse caminho, até porque a decisão do Supremo é a forma como se deu, volto a dizer. O que se quis, na verdade, foi pautar essas ações voluntaristas dos agentes decisores que agem sem base em orientações técnicas ou que agem sem seguir aos protocolos científicos, ou seja, aos protocolos aí que buscam, que se preocupam com a saúde pública, que se preocupam com a vida. Então, eu diria que, assim, apostaria dizendo que do ponto de vista político, até porque eu não tenho muito esse feeling aí do ponto de vista político, eu diria que o Congresso tende a ouvir o que aí o Supremo em relação à MP 966. Eu sim, conversei com alguns parlamentares antes, até quando assim, publiquei o artigo no Estadão, e eles tinham aquela linha, que realmente não enxergam o preenchimento da relevância e da urgência da MP, o que seria aí, o que não supera o filtro de pronto aí, né? Mas talvez isso foi antes da decisão do Supremo. Depois da decisão do Supremo, o cenário muda e, volto a dizer, o poder de persuasão do Supremo Tribunal Federal é muito forte aí na formação de juízo de valor parlamentar. Perfeito. Ismar, muito obrigado pela sua atenção. Lembrando aqui a todos que estão nos seguindo, que estão vendo a live, para seguir o nosso perfil aqui no Instagram do Parlamento Aberto. Nós temos as matérias que são publicadas no site da Câmara, câmaraprescaba.sp.gov.br. Também temos o nosso canal no YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. É só seguir o nosso canal. Esse vídeo estará lá daqui a pouquinho, assim, tira daqui, já coloca lá para ficar arquivado, então você pode acompanhar esse vídeo novamente. Muito obrigado pela sua atenção, desejo a você sucesso aí nesse debate, a gente vai acompanhando, a gente vai aprendendo, é um tema muito amplo, é um tema muito denso, porém é um tema que faz aí toda a referência à nossa necessidade de melhora dos serviços públicos, que como você disse, é o nosso objetivo. Muito obrigado pela sua atenção, viu, Ismar?
Eu que agradeço também os colegas que participaram, ao doutor Luciano Vieira, ao doutor Fernando Dora, ao doutor Augusto, que entrou aqui há pouco, e tantos outros aí não assim referenciados, a professora Thaís Craveiro, lá do TCS Ceará também que entrou, e tantos outros colegas que acompanharam esse debate, que têm interesse realmente em evoluir dentro dessa tônica do controle. Então, volto a dizer, o controle ele é feito para ser indutor de boa gestão, e não apenas para esse viés punitivista, como se apregou. Então, mais uma vez, muito obrigado, Eric. Estou à sua Até disposição mais.